Caríssimos irmãos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Que sejamos gratos nesse momento pela oportunidade de ouvir mais um ensinamento do nosso Mestre, que possamos refletir sobre ele e então vivenciar o que ele nos ensina. Que possamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, serenar o nosso coração e ouvir a mensagem de hoje que trago, que é do livro Café com Deus Pai, que tem como título Não entregue os pontos. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Lucas capítulo 5, versículo 4. O final do ano está a portas. Muitas experiências colecionamos até aqui, boas e ruins, mas não poderia ter sido diferente. É fato que neste ano podem ter ocorrido aflições e acontecimentos ruins, mas tenho certeza que também foi um ano de vitória e conquistas. E antes que vocês entreguem os pontos, quero lembrar uma coisa: o ano não acabou. E Deus pode fazer coisas incríveis nos dias que ainda restam. Você crê nisso? Talvez as condições o tenham levado a desacreditar, desistir e recolher as redes por achar que o mar não está para peixe. Mas lembre-se que circunstâncias contrárias são oportunidades para grandes milagres. No texto que lemos, Simão Pedro, já desacreditado, ficou cansado por não conseguir peixes naquele dia. Mas houve um apontamento de Jesus. Ele o obedece e vive um milagre extraordinário. Pescou tantos peixes que as redes começaram a romper. E então, como estão as suas expectativas para o final do ano? Talvez você tenha passado por momentos difíceis, ou projetos que iniciou e não foram para frente. Contudo, saiba que há tempo suficiente para Deus mudar completamente suas circunstâncias. Aumente as suas expectativas e confie completamente no Pai, porque Ele tem o melhor reservado para você. Lembre-se de que é no final da pista que o avião decola. Portanto, não desanime. Lance novamente as redes. Mesmo que pareça improvável, Deus quer surpreender você ainda este ano. Apenas ouça e obedeça, para então desfrutar. O vento sempre soprará forte quando você estiver próximo da vitória. Não é hora de desistir. Caros irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja no lar e no coração de cada um de vocês. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Item 9. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire,
Por isso que a derramam em ondas por toda a parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho para vencer a incredulidade. Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhe submetam às exigências, inquiriram em si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Caríssimos irmãos, para o Evangelho de hoje, eu convido a todos a refletir sobre esse pequeno trecho do Evangelho de hoje, que diz: o poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe luz sobre o alqueire, mas o derrama por toda parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechado. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Essas palavras são bem duras, segundo Kardec, mas refletem a verdade sobre o processo evolutivo e imortal. Tendo de fazer o seu desenvolvimento espiritual, segundo sua vontade, sujeita às leis sábias e justas, o espírito será perfeito e feliz, quando e como quiser, semeando e colhendo exatamente segundo ao uso que fizer do seu livre-arbítrio. Assim, não estando ninguém fora desse determinismo divino, quanto antes reconhecer-se a existência dessas leis naturais e espirituais e empenhar-se em viver de acordo com elas, todo esse processo se realizará com menos sofrimentos e menos tempo. A justiça e a misericórdia de Deus não abandona ninguém, dando-lhe sempre a oportunidade de reconhecimento de suas leis, através das infinitas experiências reencarnatórias, de lei de causa e efeito, que dá a cada um as suas obras, segundo o reino dos céus, e para que aprendam a amar a Deus e ao próximo incondicionalmente. E os orgulhosos só conseguem amar a si mesmo. Consciente desses ensinamentos de hoje, que possamos nos abrir para novos aprendizados, sem preconceito, que buscam respostas às nossas indagações sobre o que são, o que vamos fazer, onde vamos viver, para onde vão e como viver melhor em paz consigo e com o próximo.
para que então nos tornemos mais aptos a esses conhecimentos, estudando-os, analisando-os e aceitando-os, para então vivenciá-los. Irmãos e irmãs, neste momento final, neste momento de prece final, vamos mentalizar uma pessoa que conhecemos e que faz uma boa ação, que realiza boas ações. Porque essa pessoa é nosso exemplo. Essa pessoa também é exemplo de outras pessoas. Vamos pedir que ela possa contagiar muitos corações para que possam fazer o bem. Neste momento também vamos vibrar por cada um de nós que estamos ouvindo esta prece, que estamos nos silenciando. Vamos vibrar pelos trabalhadores do Centro Espírita Cearense. Vamos vibrar pelos familiares e amigos, pelos nossos familiares e os nossos amigos. Vamos vibrar pelas pessoas doentes que nós conhecemos. Vamos vibrar pelos os verdadeiros profetas, pelos médios, pelas pessoas que levam, que nos ensinam as leis divinas, os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas vamos pedir que Deus, na sua grande misericórdia, ampare os falsos profetas, desencarnados e encarnados, para que eles possam perceber que estão errando, que não estão agindo corretamente, que precisam agir praticando o bem. E que eles se recolham no momento para serem aprendizes da doutrina espírita, do Evangelho, da Boa Nova, das leis divinas, das mensagens da Bíblia, que eles possam levar a palavra, a boa palavra, correta, sabendo que não é deles, que eles não estão fazendo aquilo por eles, porque eles são destaques, não. Que eles possam reconhecer que estão errados. Que Deus, na sua grande misericórdia, possa fazer com que o falso profeta, encarnado e desencarnado, e nós, ainda imperfeitos, possamos compreender, viver buscando o bem e perder o orgulho, porque ele faz com que nós não nos percebamos imperfeitos, e nós somos imperfeitos. Boa noite, fiquemos todos com nossos anjos guardiões, com a boa espiritualidade, com o Mestre Jesus e com Maria Santíssima. Que assim seja.